Simbora estudar! Poemas de Augusto dos Anjos do vestibular UEM Seriado 2024, etapa 2. Augusto dos Anjos, esse indispensável, não tem como pensar em poesia brasileira e deixá-lo de lado. É importantíssimo. Um poeta que foi incompreendido na sua época, mas depois, hoje ele tem o reconhecimento, mas eu acho que ainda não tem o reconhecimento que mereceria, né? O nosso poeta do Hediondo, por quê? Porque ele tem um poema, né, chamado é, o poeta do Hediondo, mas também porque, ele não tem, ele realmente ele trata, esse horror, essa coisa feia que todo mundo acha feio, ele trata ali muito, de uma forma ali muito inteligente e de uma forma crua, que às vezes assusta muita gente. Nós temos essa capa aqui, que tem, essa asa de morcego aqui. Isso representa muito, Isso está presente aqui nas obras que nós vamos trabalhar aqui. Por quê? Porque ele tem essa temática, ligada a uma melancolia muito forte. Pessoal, é bem diferente lá do Spleen, tá? Por exemplo, lá do Álvares de Azevedo, tá? Essa melancolia e esse pessimismo dele é bem diferente. Tá? Ele tem esse pessimismo e melancolia, como tinha lá a segunda geração dos românticos, mas lá eles viam a morte como uma saída, você morrer era uma saída para os seus problemas. Aqui não, a morte é apenas, você vai lá, o seu corpo vai se decompor. É mais ou menos isso, Então ele é um poeta muito materialista, Ele traz muito esse materialismo, embora ele trabalhe uma subjetividade muito grande, Usando um vocabulário ali muito ligado à ciência, à medicina. Por isso que alguns dizem, que ele tem traços ali do naturalismo em seus poemas, tá? Assim como tem traços simbolistas e parnasianistas, tá? Traços parnasianistas, na sua forma predileta ali de escrever, que eram os seus sonetos, Ele tem aquela questão da métrica ali, dos seus poemas, serem regulares e escrever muito em sonetos, e do simbolismo também, do simbolismo presente ali muito, nas sensações que ele traz, essa questão ali que eu falei para vocês, muito subjetivismo, o próprio eu, que ele coloca ali, o título aqui, o eu, esse subjetivismo, tá? E as descrições dele nos fazem pensar, nos fazem ir além, Nós conseguimos ver um poema dele e a gente vai imaginando aquilo, como os simbolistas faziam muito bem, tá? Ele retratava, o amor com muito ceticismo, tá? E é isso, tá? E é isso, tá? Qualquer coisa, eu lembrar de mais alguma característica aí, nós vamos falando aqui durante o poema, durante o vídeo, durante o poema, durante os poemas do vídeo, melhor. Então, vamos lá, Eu falei de morcego aqui, o primeiro poema já é o morcego. O morcego. Meia-noite ao meu quarto me recolho. Meu Deus, e este morcego? E agora vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela, íneo e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede, digo, ergo-me a tremer, fecho o ferrolho e olho o teto, e vejo ainda igual a um olho, circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo, minha alma se concentra, que vento produziu tão feio parto? A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Vamos falar primeiro sobre a estrutura, tá? Depois eu falo sobre aqui, sobre o conteúdo. Então percebam, que nós temos aqui versos decassílabos, tá? 10 sílabas poéticas. Meu último vídeo, aqui da UEM, eu mostrei para vocês como que a gente faz isso, tá? Contagem de sílabas poéticas, tá? Nós temos as rimas aqui A, B, B, A, B, A, A, B, C, D, E, C, D, E. O morcego não tem como, a gente não se lembrar do corvo, do corvo que atormentava, lá no poema O Corvo do Edgar Allan Poe. Aqui é o morcego. E a gente tem essa semelhança também desse morcego ser a consciência lá, como no corvo também, Então meia-noite é aquela hora,
né? Lá no Corvo também era meia-noite. Então aquela hora ali, né, cheia de mística. Ao meu quarto me recolho. E esse quarto não seria só o quarto físico, tá? Pessoal, claro, né? Se for cair numa questão de vestibular lá, qual era o ambiente? O ambiente é o quarto. Mas esse quarto não representa só o quarto, né? A construção, o quarto físico. Mas o quarto, o quê? O lugar onde eu me refugio, tá? Qual é o lugar em que eu me refugio? Nos meus pensamentos, na minha consciência, a hora que eu vou me recolher, tá? E é nesta hora que ele percebe o morcego, né? E aquele morcego começa a incomodá-lo. Aqui tem um erro, tá? Não é da zede, não é da sede. Aí ele fala, né? Vou mandar levantar outra parede, tá? Outra parede, me proteger, né? Proteger aqui a minha cabeça, tá? A gente pensa quando nós estamos com pensamentos que a gente não quer, pera, eu vou pensar em outra coisa, vou construir uma parede. E nós não conseguimos. Ó, ele fala, fecha o ferrolho e olha o teto, tá? Fecha o ferrolho. Por mais que nós fechamos ali, nós continuamos pensando naquilo. E vejo ainda igual a um olho circularmente sobre a minha rede. Percebam aqui, tá? O que quiser que faça, ele não vai conseguir deixar de pensar naquilo ali, tá? Que é a nossa consciência. Que ventre produziu tão feio parto, né? Ele faz uma coisa ali, né? De olhar para o morcego, né? O morcego é realmente feio. Que ventre produziu tão feio parto, né? Mas isso não é um morcego, é a nossa consciência. E ali, né? No último terceto, vem, né? Ó, o fechamento do poema. A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Então, por mais que a gente faça qualquer coisa, a nossa consciência vai nos incomodar ali durante a noite, não vai nos dar sossego. Próximo poema é um dos poemas mais conhecidos, né? Talvez até o mais conhecido do Álvares de Azevedo, eu ia falar, do Augusto dos Anjos. Eu troco nomes, gente, como eu troco nomes, eu tô pensando em algo e falo outro, né? Eu tava gravando um vídeo hoje do Lima Barreto e falei Machado de Assis, gente, tá? Mas vamos lá. Psicologia de um vencido. Então, olha o pessimismo já no título, né? Psicologia de um vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. É lindo e tem uma musicalidade esse poema incrível. Então vamos lá falar sobre a estrutura, tá? Eu, filho do carbono e do amoníaco. Então, ó, 10, tá? Vocês vão ver aqui que são 10 sílabas poéticas, né? Os versos aqui, tá? A rima nos versos aqui é A, B, B, A, B, B, A, C, C, D, D, tá? Então, a guerra com terra, roê-los com cabelos. E é muito legal, né? Isso, né, cara? Ele colocar aqui, por exemplo, ó, um verbo e um pronome, né? Para rimar com um substantivo, tá? Então, isso aproximava bastante ali, quando a gente fala, né, que ele tinha traços dos parnasianos. Só que, por outro lado, ele usava coisas que os parnasianos, né? Ah, rejeitavam, né? Palavras muito longas, como profundissimamente, por exemplo, profundissimamente hipocondríaco. Então, observa, né? Olha um erro aqui, né? Produm, eu não tinha percebido, tá? Ó, então, aqui há vários erros, né? Nessa edição que eu peguei, né? Esse livro é domínio público, mas olha aqui tem um erro, aqui também tinha um outro erro, né? No da sede aqui também tem outro erro, e vão acontecer outros erros aqui que muitas vezes podem até prejudicar aí a análise, né? O entendimento da gente. Então, ó, profundissimamente, 7, né? Profundissimamente, 7 sílabas. Então, só aqui, né? Em uma palavra, 7 sílabas, e depois vem hipocondríaco, né? Que tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 sílabas. Então, teríamos 13 sílabas em duas palavras. Só que, é claro, junto o T com o I, né? Profundissimamente, I, né? E aqui, né?
a nossa última sílaba tônica, tá? Que é até onde a gente conta. Então, dá 10, tá? Vamos lá ao conteúdo, né? Então, ele coloca eu. Ó, o título do livro, eu, tá? Falando sobre eu, o eu lírico. Filho do carbono e do amoníaco. Então, carbono é a matéria. Tá? Carbono é a matéria, né? Uma das matérias das quais nós somos feitos, tá? Somos feitos de carbono. Então, filho do carbono. Não é dizer assim, eu sou filho da Dona Maria, da Dona Ana, não. Filho do carbono, né? Eu venho do carbono. E do amoníaco. O amoníaco, né, é aquilo que, né, deixa o nosso corpo ali quando ele está em putrefação, né? Com aquele cheiro horroroso ali, né? Monstro da escuridão e utilância, sofro desde a epigênese da infância a influência amada os signos do zodíaco. Então ele sofre desde, né, lá da infância a influência amada os signos do zodíaco. Enquanto ele fala algumas palavras ligadas ali, né, à ciência, carbono, amoníaco e, né, hipocondríaco, porque depois ele também fala, né, de signos do zodíaco. Os signos do zodíaco, né, ele vem dizer como o destino, né, nem a má sorte, né, sofro a influência má. Então eu não tenho sorte aqui. Tá? Tudo é ruim para mim. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Este ambiente em que ele está causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Aqui a gente tem um enjambment, né? Quando um verso começa né, e a oração não termina, vai para outra. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Então olha aqui, sobe minha boca uma ânsia. Então ó, ele tem uma ânsia, tá? Uma ânsia parecida com a ânsia de quem? Aquela ânsia que escapa da boca de um cardíaco, de alguém que está para ter um ataque cardíaco ali, que está para morrer. Então isso é o que ele coloca para nós. E aí ele falou dele, né? Até agora ele falou dele. Agora ele vai falar do verme. E, né, tem até um marcador ali, ó. Já o verme. Então, ele deixou bem marcado. Já o verme, agora, né, ele vai falar do verme. Este operário das ruínas. E o verme aparece em muitos poemas, tá? O verme aparece em muitos poemas. É um ser ali muito presente nos poemas do Augusto dos Anjos. E quem é o verme? Operário das ruínas. Então, ó, então você imagina, né, o que eu falei ali de simbolismo. Você consegue imaginar lá o verme trabalhando lá nas ruínas, né, como operário. Que o sangue podre das carnificinas come. Ó, outro enjambment aqui, né? Que o sangue podre das carnificinas come. Então o verme, ele trabalha como operário por quê? Porque ele come o sangue podre das carnificinas. Tá? O sangue podre ali das carnes. E a vida em geral declara guerra. E o verme declara guerra à vida, qualquer vida em geral. Ele gosta do que é morto. Então esse verme ali, o que esse verme anda fazendo? Anda a espreitar meus olhos para roê-los. Tá? Esse verme está de olho nos meus olhos. E aí quando a gente fala em verme, não há como não se lembrar do Machado de Assis também, né? Lá do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tá? E há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Tá? Então, ó, há de deixar-me apenas os cabelos. O verme, ele come tudo. Ele só não vai comer os nossos ossos e o nosso cabelo, né? E até os ossos, com o tempo, né? Ele se mistura à terra. O cabelo não, o cabelo vai ficar lá, né? Se você deixar uma pessoa enterrada por muito tempo, até os ossos podem sumir, mas os cabelos não vão, os cabelos vão estar lá, tá? Próximo poema, o Deus Verme. Então já apareceu o verme aqui, agora aparecendo o verme aqui de novo. Tá? Nós temos novamente um soneto. Tá? Todos os poemas aqui são sonetos, tá? Então já adiantando para vocês, ó, todos são sonetos, tá? Os 5 poemas aqui são sonetos. O Deus Verme, então agora vamos lá. Olha as rimas, né? A, B, B, A, B, B, A, C, C, D, E, D. Tá? Versos decassílabos também, tá? Fator universal do transformismo, né? 10. Tá? Podem ver aí que dá 10. Então, o Deus Verme. Tá? Então, ele vai, né, como se fosse assim, uma descrição. O Deus Verme.
Fator universal do transformismo, filho da teológica matéria, na superabundância ou na miséria, verme é o seu nome obscuro de batismo. Jamais emprega o acérrimo exorcismo em sua diária ocupação funérea, e vive em contubérnio com a bactéria, livre das roupas do antropomorfismo. Almoça a podridão das drupas agras, janta hidrópicos, rói vísceras magras, e dos defuntos novos incha a mão. Ah, para ele é que a carne podre fica, e no inventário da matéria rica cabe aos seus filhos a maior porção. Então, é como se ele dissesse assim, né? São os vermes que mandam por aqui, porque os vermes, eles mandam em toda a bagaça aqui, porque tudo que é corpo, os vermes vão roer. E pensando lá, né, de uma forma assim, quando as pessoas pensam em Deus, né, há sempre aquela coisa ali, né? Não, Deus é justiça, Deus é amor, Deus iguala aos homens. E há aquele pensamento também que diz assim, mas espera aí, se Deus iguala aos homens, como que alguns são... Pessoal, eu não estou falando de religião aqui, tá? Nem quero causar esse, não é meu objetivo, tá? Mas é o pensamento do Augusto dos Anjos aqui. Então, ele pensa assim, mas se Deus é justo, por que há pessoas, né, que elas nascem, né, com deficiências, outras não, e por aí vai. E aqui esse Deus verme, ele iguala a todos. Tá? Por quê? Porque ele come a carne de todos sem distinção. Para ele não importa se a pessoa é rica, se foi rica, se foi pobre, se tem deficiência, se não tem deficiência, se era inteligente, se não era inteligente. Ou seja, todo mundo é igual para o verme. Então o verme é como se ele igualasse todos ali. Tá? Então vamos lá. Fator universal do transformismo, filho da teleológica matéria. Na superabundância ou na miséria. Ó, na superabundância ou na miséria. Tá? Verme é o seu nome de batismo. Então, em todos os momentos, verme. Ele é como se fosse aquele Deus ali, tá? Em todos os momentos. Verme é o seu nome obscuro de batismo. Jamais emprega o acérrimo exorcismo em sua diária ocupação funérea e vive em contubérnio com a bactéria, livre das roupas do antropomorfismo. Então, ele tem aquela ocupação dele diária ali, que é uma ocupação funérea, né? De dar fim ali aos corpos. Almoça a podridão das drupas agras, janta hidrópicos, rói vísceras magras e dos defuntos novos em chamão. Ou seja, né, aqui ele está descrevendo realmente quem é esse Deus verme e o que esse Deus verme faz. Ah, para ele é que a carne podrifica, e no inventário da matéria rica cabe aos seus filhos a maior porção. E no inventário da matéria rica cabe aos seus filhos a maior porção. Tá? Então, é o que eu falei anteriormente lá, né? A gente fala assim, nós somos filhos de Deus, tá? Qual é a porção que fica para nós? Tá? Os filhos do verme ficam, né? Ali no inventário da matéria rica, eles ficam com a maior porção, os filhos do verme. Então, o verme é aquele que distribui realmente igualmente com os seus. Beleza? Ah, eu adoro Augusto dos Anjos. Eterna mágoa, tá? Eterna mágoa. é, Vamos lá, né? Ó, já vem aqui o nome, né? Eterna mágoa. Então é uma mágoa que ela não acaba, ela vai ser eterna, tá? Também versos decassílabos, tá? O homem por si, sobre quem caiu a praga, tá? Da tristeza do mundo, homem que é triste para todos os séculos existe, tá? Então, versos decassílabos, tá? Rima aqui, praga com apaga, A, B, B, A, B, B, C, C, D, E, E, D. O homem por sobre quem caiu a praga da tristeza do mundo. O homem que é triste para todos os séculos existe e nunca mais o seu pesar se apaga. Não crê em nada, pois nada há que traga consolo à mágoa, a que só ele assiste. Quer resistir e quanto mais resiste, mais se lhe aumenta e se lhe afunda a chaga. Sabe que sofre, mas não o que não sabe é que essa mágoa infinda assim não cabe na sua vida. É que essa mágoa infinda transpõe a vida do seu corpo inerme. E quando esse homem se transforma em verme, é essa mágoa que o acompanha ainda. Tá?
Então, vamos lá, verso por verso. O homem por sobre quem caiu a praga da tristeza do mundo. O homem por sobre quem caiu a praga da tristeza do mundo. O homem que é triste para todos os séculos existe e nunca mais o seu pesar se apaga. Ou seja, ele vai carregar toda aquela, né, aquela tristeza, aquela praga da tristeza que caiu sobre ele, ele vai carregar para sempre. Tá? Esse homem não crê em nada, né? Pois não há que traga consolo à mágoa. Ele não crê em nada por quê? Porque nada traz consolo àquela mágoa que ele tem. A que só ele assiste. Quer resistir. E quanto mais resiste, mais se lhe aumenta e se lhe afunda a chaga. E quanto mais ele resiste, né? Aquela chaga ali, aquele machucado, mais aumenta e mais afunda. Mais se afunda. Tá? Ele tem aquela consciência, sabe que sofre, mas o que não sabe é que essa mágoa infinda assim não cabe na sua vida. É que essa mágoa infinda transpõe a vida do seu corpo inerme. Que aquela mágoa ela é maior do que ele, tá? Ela não vai terminar ali, né, com a vida do seu corpo. Ela vai além daquilo ali, tá? E quando esse homem se transforma em verme, ó, e quando esse homem se transforma em verme, novamente aqui a presença do verme, o verme muito comum no Augusto dos Anjos, como eu falei para vocês, tenho falado, né? Tá? Então, ó, e quando esse homem se transforma em verme, por que ele se transforma em verme? Porque o verme vai comer a carne dele, então a carne dele vai ser o verme, tá? Então é diretamente isso aqui, essa ligação, é essa mágoa que o acompanha ainda. Então, daquela carne que vai passar para o verme, naquela carne a mágoa vai estar ainda. É forte isso, né? É muito legal, gente. Eu realmente amo Augusto dos Anjos. Próximo poema, O Lamento das Coisas. O lamento, ó, lamento das coisas, tá? Então, lamento de tudo, né? Das coisas, coisas em geral, tá? Nós temos aqui, né, um soneto, tá? 10 sílabas poéticas, tá? Pancada rima com abandonada, segundo os coriundos. Então, A, B, B, A, B, B, A, C, C, D, E, D. Triste é escutar pancada por pancada a sucessividade dos segundos. Ou sem sons subterrâneos do orbe oriundos o choro da energia abandonada. É a dor da força desaproveitada, o cantochão dos dínamos profundos, que podendo mover milhões de mundos jazem ainda na estática do nada. É o soluço da forma ainda imprecisa, da transcendência que não se realiza, da luz que não chegou a ser lampejo. É, em suma, o subconsciente, ai, formidando da natureza que parou chorando no rudimentarismo do desejo. E aqui tem um erro, tá? Como nesse livro já falei para vocês, né, em outros poemas, tá? Ó, não é aí, é ai, tem um erro, porque aí muda totalmente. O consciente aí formidando, não é o consciente aí formidando, desculpa, o subconsciente. O subconsciente ai formidando, ai de dor, tá? Ai. Então vamos lá, o lamento das coisas, né? Triste é escutar pancada por pancada a sucessividade dos segundos. Então, né, a pessoa está ali escutando. Pancada por pancada, né, o segundo se passando, o tempo passando. Ouçam sons subterrâneos do urbe oriundo, desculpa, do urbe não, do orbe oriundos, o choro da energia abandonada. Então, né, é aquela coisa de não se fazer o que dá para fazer. Orbe, tá? Tem a ver com órbita. O que está em órbita, né, está em volta de algo. Então, orbe é o que está, né, na Terra, né? É o que está ali por baixo da Terra, tá? Então, ó, em sons subterrâneos do orbe oriundos, tá? Lá de baixo, que vem lá de baixo. O choro da energia abandonada. Então, a gente pode ver também, né, o choro da energia abandonada, essa energia que não se fez aqui o que estava em terra, né, e depois de enterrada lá, essa energia abandonada, essa energia que se foi, tá, dos cadáveres. É a dor da força desaproveitada, o cantochão dos dínamos profundos, que, podendo mover milhões de mundos, jazem ainda na estática do nada. É o soluço da forma ainda imprecisa, da transcendência que não se realiza, da luz que não chegou a ser lampejo. Então, de alguém, né, que não foi nada. Então, esse é o lamento aqui,
tá? Do que poderia ser e não foi sido. E é, em suma, o subconsciente ai formidando da natureza que parou, chorando do rudimentarismo do desejo, chorando no rudimentarismo do desejo, tá? Então aqui é um soneto, né, que ele vai falar sobre essa questão né, do lamento das coisas que poderiam ter sido feitas e não foram, tá? Eu vejo dessa forma. Pessoal, eu já ouvi também falar, tá, sobre esse poema ser uma questão de masturbação, tá? Esse lamento das coisas aqui, do que poderia ter sido aproveitado e não se aproveitou, é uma masturbação, tá? Então, ó, e tem lógica, tá? Então, podemos ter essas duas interpretações aí. Triste é escutar pancada por pancada, a sucessividade dos segundos. Entenderam? Ou sem sons subterrâneos, do orbe oriundos, o choro da energia abandonada. O choro da energia abandonada no chão, tá? Foi para o chão. Aquela energia não foi utilizada, tá? Então, é por aí que vai. Porque lá no final, né, isso tem lógica, né, de falar lá, tá? É em suma o subconsciente formidando da natureza que parou. Chorando. A natureza parou, não tem continuação. A natureza parou chorando. No rudimentarismo do desejo. No rudimentarismo do desejo. Então, observa que tem lógica também, tá? Então, tem essas duas formas aí de analisar esse poema. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado, tá? E se gostou, deixa o seu like aí, tá? Se inscreve no canal se não se inscreveu ainda, compartilha o vídeo, comenta aí se concorda, se não concorda, tá? Por hoje é isso e simbora estudar!